Bom, estudos de informática para concursos. Bom, eu vou em PowerPoint 10. A coisa do PowerPoint 10 é que não tem muito espaço deles, né? A principal coisa que cai deles é as transições e animações. E alguns mais imagens de coisinhas, né? Tipo essa imagem aqui. Não consigo mostrar, viu? Que é um azinho, que é o slide principal, né? Vai, vamos ler. Uma apresentação são slides com tópicos, textos, imagens e gráficos sobre o conteúdo a ser apresentado. O palestrante que fará a apresentação precisará ter, para que uma apresentação tenha qualidade, ela precisa possuir textos de tamanho legível, pouco texto para ser possível o ouvinte ler sem perder o foco do palestrante, cores com que projetada a luz de data show não fiquem ilegíveis. É esperado que o apresentado ou palestrante tenha clareza em apresentar as ideias, postura corretida da fala, domínio do tema, qualidade de apresentação. O PowerPoint facilita a elaboração de apresentações com qualidade para que a palestra ou a aula seja um sucesso para a apresentação. Defina o tema para fazer a apresentação. Defina o tema da palestra, aula ou apresentação a ser feito, os pontos essenciais da apresentação, que são os capítulos de sessões, separe as imagens, tabelas e gráficos que serão apresentados por fim, abre o Microsoft PowerPoint para organizar essas ideias. Interessante. Tá aí. Continuando. Janela do Microsoft PowerPoint, daí que tem uma imagem de uma janela. Falando do principal, né? O arquivo tem a guia de apresentação de slides. O tópico se apresentará. O texto, os slides uma apresenta a miniatura do slide. Tem embaixo aqui tem a forma de visualização. Daí aqui em cima tem a barra de títulos, barra de menu, barra de ferramentas, caixa de controle e painel de tarefas. Como começar uma nova apresentação? No menu arquivo, a opção novo disponibilizará os modelos e temas disponíveis. O usuário poderá escolher um modelo de apresentação em branco para que personalize e inclua os detalhes de apresentação ou escolher o modelo de apresentação com propostas de formatação. O modelo de apresentação em branco resultará na tela como na figura anterior. Daí uma imagem. Básico. E espirro. Que barulhão. O que será que barulho vai aparecer no vídeo, né? Nova apresentação. Daí aqui tem imagem de nova apresentação. Daí no novo tem apresentação em branco, com base em modelo de design, com base em assistente de alto conteúdo, com base na apresentação existente, álbum de fotografias, modelos, procurar online por modelos. Interessante, né? Procurar online por modelos. No menu computador, no menu slides, daí você primeiro vai clicar no criar apresentação em branco. Ao clicar na apresentação em branco, o assistente abrirá a página do layout do slide, conforme ilustrada na tela 2. Depois disso, depois você clicar no treco, vai aparecer um layout do slide, que vai ter aquelas imagens de apenas... Tem umas imagens aqui interessante. Apenas título, né? Aqui apenas título, título coluna, título e texto, título imagem gráficos, né? Escolher o layout, daí depois de escolher o layout eu tenho o design de slide, que aqui aparece as imagens de usado nesta apresentação, que aplicar o modelo de design ou disponível para uso. Essa escolha de design tem os modelos não tem cores, fundo e branco e o estilo de fonte e marcadores serão definidos na apresentação. Tem o estilo com imagem de pano de fundo e outros estilos de fontes e marcadores. E tem o estilo de modelo que possui um esquema de cores e outros estilos de fontes e marcadores. Depois disso, tem o design de slide, né? Ainda do design de slide, você pode colocar modelos de design, esquema de cores, esquema de animação e aplicar no esquema de cores de marcadores de títulos, marcadores de títulos, todos os marcadores de títulos. No esquema de cor, são cores do fundo do slide, fontes e marcadores. Escolha o esquema de sua preferência, mas sempre observa a forma de projeção da luminosidade e valoriza as cores escolhidas.
Ainda do design de slide, modelo design, tem tanta coisa que escolher no meio no design de slide, né? Sem animação, sutil, aparecer, esmaecer, gradual. Daí tem até um botão de aplicar em todos os slides se você quiser. Apresentação de slides. E tem autovisualização. 5. Animação do slide significa como o slide será apresentado, bem como o conteúdo será apresentado. Podemos definir a animação para o slide, página ou para o conteúdo. Dum, dum, dum. O PowerPoint é o conteúdo que tem menos coisa. Daí formatação de fontes é a mesma coisa, tem as mesmas fontes e estilos do Word e Excel, né? O sobrescrito, subscrito e o taxado são estilos, e as fontes têm o itálico, sublinhado, sombreado e negrito. Define o tipo de estilo, regular em um estilo, ou negrito, itálico e sublinhado, sombreado, todos. Ou o tamanho da fonte, a cor da fonte, além dos efeitos. Os efeitos são o subscrito, entre outros. Daí tem o mesma, tem, na verdade esse aqui não sei se é a mesma coisa, né? Se você apertar o Ctrl D, ele muda Ctrl D, Ctrl D. Se você apertar no Ctrl D, ele muda para ele abre um trequinho de fontes de mudar, que tem a mesma coisa no outro, né? Permite visualizar apresentações características definidas como fonte. Deixa eu ver. Formatação de marcadores e numeração. Em apresentações, cada slide possui os tipos que serão explicados. Eventualmente, o conceito são escritos, mas não é recomendada a utilização de muitos textos nos slides. Uma boa apresentação não requer leituras, mais explicações. Logo, o que se apresenta são tópicos do assunto principal que intitula o slide. Neste caso, há variedades de símbolos que podem ser apresentados como marcadores. Os marcadores e variedades de símbolos. Se a necessidade de enumerar os tópicos poderá ser utilizado, os números arábicos, romanos, letras e alfabetos, além da aplicação de estilo de numeração. No Microsoft PowerPoint 2010, selecione o texto que desejar formatar, no menu formatar e a opção marcação e numeração. Daqui tem aqui o títulozinho de numeração. Tá vindo aqui estrelinhas, triângulozinhos, quadradinhos. Escolha um dos símbolos disponíveis e clique na opção personalizar. Permite escolher outros símbolos. Define a cor do símbolo também. Legal, né? Guia de numeração. Tem uma marca, no treco de marcadores tem uma guia de marcadores e um guia de numeração. Numeração é números, né? Simples. Tipo ABC, 1, 2, 3. Estile um dos estilos de numeração disponíveis. Daí informe neste espaço qual será o número 1 da lista. Definir a cor do número. Formatar o design do slide. A escolha do design atribui a formatação de títulos e fontes e tópicos dos slides, além de uma imagem de fundo ou um esquema de cores pré-definidos. É possível escolher um modelo de design de todos os slides ou um único slide. Há várias miniaturas de modelos de design de slides. Ao clicar em uma dessas miniaturas, o design será aplicado aos slides da apresentação. Daí são os mesmos modelos que eu tinha falado antes, né? Esse modelo não tem cores, um modelo em branco, um modelo com imagem de fundo e um modelo com imagem de fundo e cores destacadas. Ficamos os modelos acima e o estilo apresentação também sobre este conteúdo para ilustrar o resultado. Daí apresentando isso aqui, tem um dado esse aqui, ao lado de cada miniatura de modelo, o design é uma seta para baixo. Ao clicar nela, abrirá o menu com as opções para que o modelo seja aplicado. E todos os slides e os slides selecionados. É legal que tem um botão de aplicação extra, né? E última página de PowerPoint. Os modelos de design que foram aplicados aparecem no painel de tarefas, design de slide e usados nesta apresentação. Todos os modelos de design disponíveis aparecerem no disponível estão para uso. No Microsoft PowerPoint tem um menu formatar e uma opção de design de slide. No design de slide tem o layout de slide e o plano de fundo. Daí, se você clicar neles, vai aparecer um monte de opções, tipo usado nesta apresentação, usado recentemente e disponível para uso, vários designs de slides.
Daí, se você quiser formatar o layout de slide, a escolha do layout sugere os tipos de objetos que serão incluídos no slide, que são aquelas imagens que eu mostrei antes, que é tipo título, título em branco, só título, título texto, título duas colunas, título imagem, título, título coluna, coluna imagem, título. Tem um monte de imagenzinhas aqui bonitinhas. Aqui tem quatro tipos, explicações de quatro tipos de exemplos. Os layouts de texto, que é título e subtítulo, apenas o título, e texto, os tópicos distribuídos em uma coluna, e o título e texto e os tópicos distribuídos em duas colunas. Daí tem o layout de conteúdo, que é o título e imagens. Nos exemplos abaixo, observe que é possível dividir a área de um slide em até quatro quadrantes. Além do título, para organizar as imagens relevantes ao contexto. Daí tem o layout de texto e conteúdo, que permite apresentar em um único slide textos, ilustrações e exposições ao mesmo tempo no slide. O mesmo slide será de acordo com a opção de layout escolhida. E tem os outros layouts. Esse modelo permite organogramas, tabelas, gráficos e combinações destes com textos ou imagens. Menu formatar. Opção de layout. No formatar tem o fonte, design de slide, layout e plano de fundo. Legal? Escolha uma das opções do modelo de layout. Aquelas imagens tudo que falei, né? Animações agora. Finalmente apareceram as animações. O PowerPoint permite definir animações ou slides ou objetos dentro do slide. São objetos de slide, o texto, imagens, tabelas, organogramas, gráficos, dentre outros. Animar um objeto é definir como o mesmo será apresentado e em qual sequência se haverá um som quando o objeto aparecer no meio da apresentação. Transições de slide. A transição de slide é como um slide será apresentado. No menu apresentações ou opções de transições de slides. Nas apresentações tem algumas opções. Apresentações e apresentação. Tem aqui o F5 que aparece no bastante. Eu vi que aqui não tem muito esse conteúdo. Nesse conteúdo que eu estou lendo aqui não tem o F5, mas esse cara cai bastante. Ele é um dos caras que cai mais, né? É simples, né? Se você... Ele cai assim quando aparece os slides ocultos. Daí é assim, se você clicar F5, o Teco vai começar a apresentação de slides. Só que ele começa do básico, né? De onde tá. Tipo, mesmo se você estiver lá no slide 1, se você clicar no F5, ele vai ir lá para o slide 1 pum, e começar a apresentação normal. Daí é que aparece a pegadinha. Se o treco tiver lá tava lá num slide oculto, o que acontece? Não vai acontecer nada. Se você clicar o F5, ainda vai voltar lá para o 1 e não. E já que está oculto, quando você continuar a apresentação, não vai aparecer nadinha. Mas daí tem um porém. No Tem um outro tipo de F5 de apresentação de slides, que é o Shift F5, né? Shift, que sempre aparece, né? Quando você quer usar uma nova coisa. Shift, que significa trocar. F5, trocar o início da apresentação. Se você usar o Shift F5, você começa lá no slide que está. E o interessante é que não importa se está oculto. Se estiver oculto e se você clicar Shift F5, vai começar do cara oculto. Esse é o interessante. Daí, continuando, configurar as opções de apresentações, ainda tem configurar a apresentação, testar intervalos, gravar narração, interessante, né? Botões de ação, esquema de animação, personalizar a animação, transição de slides, ocultar slides, personalizar a apresentação. Gravar narração é interessante, né? Por quê? Porque dá pra fazer vídeo, né, do PowerPoint. O painel de tarefas, com as opções de transição de slides, será apresentado conforme a imagem a seguir. Daí tem aqui a transição de slides com um monte de trequinhos, né? Aplicar o slide selecionado, tem a opção aplicar ao slide selecionado. Daí tem um montão, né? Assim, transição, persiana horizontal, persiana vertical, quadro fechar, quadro abrir, cobrir para baixo, cobrir para a esquerda, Daí depois de todas as transições, aparece o modificar transição, que tem a velocidade, que pode ser lenta, média ou rápida, e pode ter colocação. Normalmente está sem som. Abrir o slide é possível definir um som, caso seja. Depois de aplicar o slide selecionado uma transição e modificar a transição, tem o avançar slide. Daí você pode colocar uma opção tipo clicar, a básico é o clicar com o mouse. Mas também tem uma seleção de mudar o slide automaticamente após. Tipo, segundos, eu não sei.
Clique neste botão para aplicar a transação de todos os slides. Caso contrário, apenas os slides selecionados receberá a animação. Tem um botão extra que apareceu várias vezes, né, que é o aplicar a todos os slides. Você pode mudar, colocar nessas transições que você está colocando, você pode clicar nesse botão de colocar aplicar todos os slides, né, para aparecer, né, e não ter que ficar mudando toda hora. Daí também tem os botões que apareceu toda hora, mas não comentou aqui no texto, executar e apresentação de slides. E tem a autovisualização também. Personalizar a animação. A transição de slide é como o slide será apresentado. Selecione conteúdo de apresentação a ser animado, texto, imagem e gráfico. Menus de apresentações, opções para personalizar a animação. No apresentações, tem aquelas coisas que eu falei, e o menu de personalizar animação. Define as propriedades de animação no painel de tarefas personalizadas de animação, conforme apresentado abaixo. No personal de animação tem uma tabela com adicionar efeito, que é uma imagem de uma estrelinha. Tem o remover, que é uma imagem de um xizinho com um slide atrás, né? Daí tem aquelas imagens, essas imagens aqui que estão muito pequenas para mostrar, que é a estrelinha indo para a esquerda, que é a entrada. Daí tem a estrelinha brilhando, ênfase. Tem a estrelinha indo para esquerda, que é a saída. E tem uma estrelinha sozinha, que é trajetórias de animação. Que é o efeito básico, né? Daí, disso aqui tem... Dá para selecionar se vai querer fazer ao clicar, se vai querer ter ampliar ou muito rápido. E velocidade também, né? E daí, isso aqui é outra coisa que cai bastante nas provas, a quantidade de tempo e trecos. Mas aqui não tem nenhum conteúdo extra disso. Clique no botão adicionar efeito, escolha animação e configure início ao clicar, propriedade de direção, velocidade lenta rápida, média e muito rápida. Interessante. O próximo é o tema, é as formas de exibição, né? A tecla de função F5 projeta em tela cheia o full screen e a apresentação de todos os slides a partir do primeiro. Há três formas, a partir do primeiro. Há três formas de visualização de apresentação. O modo normal para elaborar cada slide e classificação de slides, a fim de visualizar todos os slides de apresentação em miniaturas. A apresentação de slides F5, tela cheia. Tem as ferramentas de modo de exibição normal, classificação de slides e apresentação de slides em tela cheia, respectivamente. Estas ferramentas ficam permanentemente no canto inferior esquerdo. Interessante, né? Elas estão aqui que nem todas as coisinhas do Word e do Excel. Esquerdo? Será que aqui? Daí, o treco do PowerPoint é o principal, é a que tem uma imagem tipo, sabe aquelas coisinhas que são usadas para usar o projetor? Que é a tela de baixo que abaixa, aí o projetor vai lá na tela branca, é isso. É uma imagem dessas coisas. Menu exibir, daí tem o normal, classificação de slides, apresentando slides F5. No menu exibir tem o normal, que tem uma imagem de um slidezinho. Tem o classificar slides, que tem imagem de 4 slidezinhos. E tem a apresentação de slides, que é a imagem daquela tela branca que eu falei. Daí aqui também tem o mestre, que é uma coisa que cai bastante nas provas. Só que é só um termo, você sabe o que é o slide mestre? E o que ele faz? Só isso, né? Bom, o problema é que não tem o conteúdo do que é o slide mestre nesse conteúdo que eu tenho aqui, né? Cor de escala de cinza também dá para escolher no exibir. Painel de tarefas, que é o Ctrl F1, dá para escolher no exibir. Barra de ferramentas. E cabeçalho de rodapé ISO. Acho que eu não falei, mas isso aqui é o PowerPoint 10, que eu tô lendo, 2010. PowerPoint, acabou. E para terminar, sobre as formas de impressão. Para imprimir, tá que nem todos o Excel e Word, estão lá na página de arquivo, tá no guia arquivo. A impressão dos slides para estudos como roteiro poderá ser útil e possível imprimir em um slide na página de várias ou várias por página. Essas definições são feitas na janela de impressão. No menu arquivo, opção imprimir. Arquivo, daí no arquivo tem o novo, Ctrl O, no abrir, Ctrl A, fechar, daí tem o salvar, é o Ctrl Backup, Ctrl B, salvar como, não tem, ou é um Ctrl Alt B, eu acho, salvar como página de web, tem o permissão, tem o pacote para CD, configurar página, visualizar impressão, e tem o imprimir, que é o Ctrl P, que nem todos os outros, enviar para, tem o Microsoft PowerPoint ou Microsoft PowerPoint 2003, né? Enviar para é interessante. Aqui daí tem uma imagem da telinha de imprimir, então é a mesma coisa de todos os outros, né? Uma imagem de
de imagem, você pode dar uma visualizada, você pode mudar as coisinhas, você pode colocar o extra que você pode colocar os slides numa página só, tipo 4 slides numa só, 3 slides assim. Daí a janela de impressão permite escolher a impressora, o número de cópias, os slides a serem impressos, além de ordem de impressão. Para imprimir um ou mais slides por página, escolher imprimir slides. Daí imprimir slides, folhetos. Interessante, né? Obrigado.